Ser um dos melhores desenhos animados de todos tem o seu custo. Gugu Dada. Como ser copiado na cara dura, por exemplo. Mas será que você conhece a cópia mais famosa de Bluey? O nome dela é Chiptila. E a primeira coisa que os seus criadores tiveram a ideia de copiar foi a cor dos seus personagens. A história retrata uma família de chinchilas, pequenos roedores, que passam os seus dias brincando em família. O detalhe é que a protagonista, que se chama Chip, tem a cor azul. Seria uma coincidência? Com certeza não. Apesar da gente ver personagens em Bluey de várias cores, como Stripe, Zé e Bandit, a verdade é que a cachorrinha azul tem um motivo para ser daquela cor. Se trata de um trocadilho com o nome da sua espécie, Blue Heeler, e eles se chamam assim porque quando vistos de longe, aparentam serem azuis. Mas por que veríamos uma chinchila azul clara? É por um único motivo: surfar no sucesso de Bluey e tentar fisgar alguns fãs desatentos. E como você vai ver, a cor do protagonista não foi a única coisa que o desenho copiou. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Se tem uma coisa que chama a atenção em Bluey é a dança que a gente vê na sua abertura. Claro que essa não foi a primeira ideia de abertura do desenho, como podemos ver nos episódios piloto. Só que a gente pode dizer que com certeza essa foi a melhor escolha. Afinal, quem nunca tentou realizar os mesmos passos de dança da família, não é verdade? Eu acredito que os criadores de Chiptila devem ser muito fãs de Bluey também, e devem estar nesse grupo de pessoas como você e eu, que tentaram fazer os passos. Isso porque no desenho eles colocam os personagens pra dançar, e parece que a regra é: quanto mais novo o personagem, mais vezes ele dança. Isso porque o que mais vezes vemos dançar é o pequeno Chubbly, que é o irmão mais novo do protagonista. Ele seria meio que um equivalente da Bingo, só que ainda menor. É sério, ele é o personagem que mais dança, seguido pelos seus pais. Esse inclusive é um dos pontos que o desenho também copiou na cara dura. E se você acha, ou assim como nós, tem certeza de que Chiptila é uma cópia de Bluey, comenta aqui embaixo #cópia. A família é algo que a gente vê que o desenho no mínimo se inspirou em Bluey. Pra não falar o que eu realmente penso. A trama é composta por um casal que tem 3 filhos, além de um pequeno animal de estimação, que é um misto de cachorro com Joaninha. Só que ao contrário do desenho da nossa cachorrinha australiana, dessa vez o protagonista é o irmão do meio, o Chip. Ele tem uma irmã 2 anos mais velha, a Charla, e o caçula dançarino que a gente já citou, e a gente pode ver que a sua estrutura é parecida com a de Bluey. Isso porque talvez você não saiba, mas inicialmente os criadores da série da Cachorrinha Azul tinham o plano de fazer com que a família Heeler fosse maior, e eles tivessem um terceiro bebê. Tanto que as artes preliminares de anúncio incluíam a Tilly grávida de um filho mais novo. Na verdade, até mesmo esse conceito é bem explorado na série da Bluey, em momentos como quando a gente entende que a mãe da protagonista quer ter mais filhos, e até mesmo no caso do irmão não nascido das garotas que a gente descobriu no episódio A Apresentação. E aí depois... E confirmamos em outro episódio, em que a gente descobre que a Bluey é um bebê arco-íris, que são aqueles que nascem depois de um casal ter imensas dificuldades. Claro que tudo isso é profundo demais e não existe em Chiptila, mas com certeza essa mesma estrutura familiar existe no desenho, numa clara tentativa de se parecer ao máximo com a família Heeler. Mas infelizmente eles passam bem longe. Olha, o desenho não é ruim nem nada do tipo, mas com certeza Bluey tá em um patamar muito mais alto. Seria mais ou menos como dizer que Bluey merece um Oscar, enquanto Chiptila merece um aperto de mão e um parabéns. E é claro que a gente sabe que o próprio desenho da Bluey também tem sua inspiração em outro, a Peppa Pig, principalmente nesse mesmo ponto da estrutura familiar. Só que Bluey acabou superando Peppa Pig com o passar do tempo, como a gente mostra nesse vídeo em que comparamos os dois. Mas se você ainda tá na dúvida se Chiptila é uma cópia descarada de Bluey, com certeza o próximo ponto que a gente vai falar vai tirar ela. É assim que tudo começa. Se você ainda não assistiu Chiptila, se algum dia for ver,
Você vai pensar, eu acho que eu conheço essa cozinha. Isso porque, sem dúvidas, dessa vez o termo inspiração nem pode ser utilizado. Aqui tá o ponto em que os desenhistas disseram para os seus chefes quando lhes perguntaram como seria o cômodo do desenho. Não se preocupe, eu tenho algo em mente. E então eles ligaram a TV no desenho da Bluey e tiraram uma foto e depois replicaram. Praticamente tudo na cozinha da família é igual a dos Healers. Se você não tá acreditando, olhe essa imagem comparativa. Nela a gente pode ver, por exemplo, que as paredes de tábuas amarelas são completamente iguais. Também temos uma janela branca de madeira que é basicamente a mesma nas duas casas. Até mesmo o pano de cozinha que tá pendurado na pia está no mesmo lugar e tem a mesma cor do que normalmente vemos em Bluey. Eles acharam que a gente não ia perceber, mas as semelhanças não ficam só na cozinha. Outro dos cômodos principais da casa dos Sheilas é o mesmo dos Healers, a sala de jantar, onde a família se reúne para fazer várias coisas. Veja que o padrão entre as duas é basicamente o mesmo, com uma janela branca atrás e com as paredes sendo praticamente iguais. Até mesmo as cores dos assentos têm os mesmos tons de verde. Tá, nesse caso ficou bem na cara que eles tiveram preguiça de criar uma coisa do zero, assim como em todo o desenho. Mas isso é um erro monumental. Só que o mais interessante disso tudo é que nem sempre foi assim. Isso porque inicialmente a ideia do desenho era bem diferente e ele teria um outro traço, que eu tenho que admitir, eu achei bem legal. A apresentação mostrava uma família de chinchilas, só que eles eram bem diferentes da Bluey, o que a gente não pode dizer da versão que foi lançada, já que fica na cara que os personagens têm inspiração em Bluey em vários detalhes, como em seus olhos grandes e linhas arredondadas, diferente da primeira versão que parecia que queria ser algo novo e original, mesmo que inspirado em Bluey ou Peppa Pig. Então meio que a gente não pode chamar de episódio piloto, mas era um conceito completamente diferente do que acabou sendo adotado. Se você lembrar bem, a mesma coisa aconteceu com Bluey também, no sentido de que a sua primeira versão era diferente da final do desenho, como comentamos no nosso vídeo de comparação. Só que no caso de Bluey, os desenhos dos personagens se tornaram mais interessantes do que a versão original, fazendo algo que não existia antes. Ou pelo menos não tão parecido. Porque eu não sei vocês, mas eu não conheço nenhum desenho que tenha os personagens iguais fisicamente com os de Bluey. Pelo menos não até o lançamento de Chip Chilla. Claro que a gente sabe que são espécies diferentes, só que como a gente comentou no caso de Chip Chilla, a primeira versão parecia mais atraente, já que tinha a impressão de que era um traço parecido com desenhos antigos. Mas fazer o que, né? A gente nunca vai saber como o desenho teria sido na sua versão original. Quem sabe ele não teria sido um grande sucesso? Isso a gente não tem como saber, mas a gente com certeza sabe que você deveria se inscrever no nosso canal, para não perder os nossos próximos vídeos. Quem avisa amigo é. Só coisa boa, só coisa boa. Outra tática utilizada pelo pessoal que criou Chip Chilla foi adotar o mesmo padrão de nomes em seus personagens. Bluey é um nome bem curto, assim como Chip, com poucas letras e fácil de lembrar. E isso não é uma exclusividade desse desenho, já que isso é algo muito comum em produções infantis, como Peppa, Dora, Ben e assim por diante. O detalhe é que no caso da família Chilla, todos têm suas iniciais começadas com a letra C. Nós temos o Chip, a Charla e o Chubbly. O pai se chama Chan Chan e a mãe Chini. Isso me lembra uma coisa: Bandit, Bluey, Bingo, todos começam com a mesma letra. Essa estratégia facilita para as crianças que assistem o desenho a gravarem os nomes dos personagens. E o outro ponto em que eles também resolveram que seria algo importante de se copiar seria no estilo da dublagem. Isso porque em um desenho infantil existem duas opções: ou você coloca adultos com vozes infantis para fazer esse trabalho, ou você opta para a segunda e mais difícil opção: colocar crianças para dublar. E essa é uma das coisas que Bluey faz muito bem, inclusive mantendo em segredo a identidade dos dubladores infantis. E pelo menos dessa vez, como ponto positivo, a gente tem que dizer que Chip Chilla fez a mesma coisa.
E olha, até que ficou bom. As vozes principais são feitas por crianças que fazem muito bem o seu trabalho, assim como Bluey. Então a gente pode dizer que a dublagem de Chip Chilla é bem agradável. Além disso, outra coisa que o desenho copiou é a tentativa de criar fundos musicais relaxantes e agradáveis. Nesse quesito, eles ainda não chegaram perto de Bluey, mas também não vão mal, já que os instrumentos são parecidos com os que a gente ouve nos episódios da família Hiller. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!